Ele não percebeu no dia exato em que aconteceu. Não houve notificação especial. Não houve mensagem dizendo parabéns, agora o dinheiro trabalha para você. Não houve comemoração. Apenas uma transferência automática que ele repetia todos os meses desde 2018. 300 Brazilian reals. Depois R$ 500. Depois R$ 1.000. Nada impressionante. Nada digno de história. Mas enquanto ele trabalhava 8 horas por dia em um escritório comum na zona oeste de São Paulo, aquele dinheiro estava silenciosamente produzindo mais dinheiro. E o mais curioso, nenhuma polícia bateu na porta. Nenhuma mágica foi feita. Nenhum golpe aplicado. Ele simplesmente entendeu uma coisa que a maioria ignora: o dinheiro é uma ferramenta neutra, mas quem não entende como ele se move vira combustível da máquina. Ele cresceu ouvindo que rico explora pobre e que o sistema é feito para te manter preso, mas nunca tinha parado para perguntar como exatamente esse sistema lucra. Até que um dia, olhando a fatura do cartão com juros absurdos estampados, fez a pergunta que mudou tudo: se o banco lucra tanto, quem está pagando? A resposta foi desconfortável. Gente como ele. Gente que trabalha, consome, parcela, paga juros e recomeça no mês seguinte. E ali nasceu algo diferente. Não revolta. Não ódio. Estratégia. Ele não queria destruir o sistema. Queria entender como entrar do outro lado da engrenagem. Porque toda máquina tem dois lados: o que gira e o que é girado. E o momento mais perigoso da vida financeira não é quando você está quebrado. É quando você aceita que é assim mesmo. O nome dele é André. 32 anos. Classe média baixa. Filho de gente honesta, trabalhador desde cedo, sempre elogiado por ser responsável. Mas responsabilidade financeira, ele descobriu, não é pagar boletos em dia. É construir independência. André começou pequeno. Guardava antes de gastar, não depois. Criou uma regra simples: o salário não era dele inteiro. Uma parte pertencia ao futuro. E essa parte não era negociável. No início era desconfortável. Enquanto amigos trocavam de celular, ele mantinha o antigo. Enquanto colegas financiavam carro para subir de nível, ele investia em ativos que pagavam dividendos, parte do lucro distribuído pelas empresas a quem é sócio. Ele começou a estudar juros compostos, aquele conceito aparentemente simples onde o dinheiro rende sobre ele mesmo. No começo parece lento, quase entediante. Mas ele percebeu algo psicológico poderoso: cada real investido era um funcionário invisível. Não reclamava. Não pedia férias. Não discutia aumento. Apenas trabalhava. E quando ele entendeu isso, o jogo mental virou. Ele parou de pensar em quanto ganhava por mês e começou a pensar em quantos funcionários invisíveis tinha trabalhando para ele. O primeiro mês que recebeu R$ 37 de dividendos foi estranho. Pouco. Irrelevante. Mas simbólico. Era dinheiro que ele não precisou trabalhar diretamente para receber. E isso cria uma fissura psicológica profunda. Porque quando você recebe dinheiro sem vender hora, algo dentro de você entende que existe outra forma de viver. Mas como toda jornada, veio a tentação. 2020 trouxe euforia e medo em ciclos violentos. Ativos subindo absurdamente. Criptomoedas disparando. Amigos mostrando prints de lucros em semanas. Ele sentiu a pressão. A comparação é um veneno sofisticado. Você está indo devagar demais, diziam. Ele quase cedeu. Colocou uma parte grande do capital em algo que mal entendia. Subiu rápido. Ego inflamado. Caiu mais rápido ainda. Perdeu meses de disciplina em dias. A dor foi menos financeira e mais psicológica. Ele percebeu que não estava tentando enriquecer. Estava tentando acelerar. E acelerar é o vício da geração imediatista. Ali ele descobriu seu verdadeiro superpoder: controle emocional. O mercado não é uma guerra de inteligência. É uma guerra de nervos. Quem entra por ganância sai por pânico. Quem entra por método sai por resultado. Ele começou a estudar ciclo econômico, taxa de juros básica, inflação, liquidez, quantidade de dinheiro circulando na economia. Descobriu que crises são liquidações para quem tem caixa. E que caixa só existe para quem não vive no limite. Ele parou de reagir a manchetes e começou a observar fundamentos. Empresa tem lucro consistente?
Tem dívida controlada? Gera caixa real? Se sim, queda é desconto, não tragédia. Essa mudança de percepção é o momento em que o dinheiro começa a trabalhar para você. Porque você deixa de ser refém do humor coletivo. E então aconteceu algo que ele nunca tinha imaginado. Anos depois, sua renda passiva, dinheiro que entra sem depender diretamente do seu trabalho, começou a cobrir 20% das despesas. Depois 40%. Depois 60%. Não houve festa. Não houve anúncio. Mas houve uma sensação quase indescritível. Ele não estava mais totalmente dependente do próximo salário. Ele ainda trabalhava. Mas agora por escolha, não por desespero. E essa diferença muda tudo. Ele negociava melhor. Aceitava menos abuso. Pensava no longo prazo. O sistema não tinha mudado. A inflação continuava. Os juros subiam e desciam. Crises vinham e iam. Mas ele tinha mudado de posição. Antes ele financiava o sistema pagando juros e consumindo no impulso. Agora ele recebia parte do lucro das empresas que cobravam esses juros. Antes ele trocava tempo por dinheiro. Agora trocava dinheiro por tempo. E talvez essa seja a virada mais profunda de todas. O dinheiro começa a trabalhar para você quando você para de tratá-lo como prêmio e começa a tratá-lo como ferramenta. Ele começa a trabalhar quando você entende que cada decisão mensal é um voto a favor do seu futuro ou da sua estagnação. Ele começa a trabalhar quando você controla impulso, aceita lentidão estratégica e suporta silêncio enquanto outros ostentam velocidade. A pergunta final não é sobre investimento. É sobre identidade. Você ainda se vê como alguém que precisa trabalhar eternamente para sobreviver? Ou já começou a construir uma estrutura onde o dinheiro trabalha enquanto você dorme? Porque o momento exato em que o dinheiro começa a trabalhar para você não aparece no extrato com destaque. Ele aparece na sua postura, na sua tranquilidade, na sua capacidade de dizer não. E quase sempre, ele nasce de uma decisão pequena, repetida em silêncio, quando ninguém está olhando. A decisão de construir máquina, em vez de correr atrás de moedas. Você sabe qual é o maior medo do sistema? Não é que você ganhe mais. Não é que você troque de emprego. Não é que você abra um negócio. O maior medo do sistema é que você pare de precisar dele para sobreviver. Porque quando você depende 100% do próximo salário, você aceita quase tudo. Aceita pressão. Aceita abuso. Aceita jornada maior. Aceita juros. Aceita parcelamento. Aceita medo. Dependência gera obediência silenciosa. E isso é extremamente lucrativo para quem controla crédito, consumo e fluxo de capital. Mas quando o dinheiro começa a trabalhar para você, algo muda dentro da sua cabeça. Você deixa de ser urgente. E urgência é o combustível da engrenagem. A maioria das pessoas não é pobre por falta de capacidade. É pobre por falta de estrutura. Vive no limite. Ganha e gasta. Ganha e parcela. Ganha e compensa a frustração. Vive esperando aumento como se aumento fosse solução mágica. Mas aumento sem disciplina é só aumento de padrão. E padrão mais alto sem estrutura é prisão mais cara. Você já percebeu que quanto mais você sobe o estilo de vida, mais medo tem de perder? Esse medo é invisível. Ele te mantém correndo. Ele te mantém aceitando. Ele te mantém trabalhando mais para sustentar o que você acha que conquistou. Agora presta atenção nessa parte. Quando o dinheiro começa a trabalhar para você, o medo diminui. E quando o medo diminui, o poder aumenta. Porque você pode dizer não. Você pode sair de um emprego tóxico. Você pode negociar salários sem desespero. Você pode recusar dívida desnecessária. Você pode esperar oportunidade em vez de agarrar qualquer coisa. E isso é ameaçador para um sistema que lucra com pressa. Mas existe uma verdade ainda mais dura. A maioria das pessoas não quer que o dinheiro trabalhe para elas. Elas querem parecer que já chegaram lá. Querem o carro antes da liberdade. Querem o status antes da estabilidade. Querem aplauso antes de patrimônio. E isso é um erro brutal. Porque status é caro. Liberdade é acumulativa. Status consome. Liberdade produz. Quando você começa a investir de verdade, no começo é invisível. Ninguém vê. Ninguém comenta. Ninguém aplaude.
Mas algo começa a crescer em silêncio. Dividendos caindo. Juros compostos acelerando. Reinvestimento multiplicando. É lento no início. Irritantemente lento. Parece que não muda nada. Mas depois de alguns anos, a curva começa a inclinar. E aí acontece o que quase ninguém entende. Você não precisa mais correr na mesma velocidade da multidão. Você percebe que tempo é ativo. Que paciência é vantagem competitiva. Que silêncio é estratégia. E aqui vai a parte mais agressiva. Se você ainda depende totalmente do próximo salário, você não tem liberdade. Você tem obrigação. E obrigação constante limita escolhas. O sistema não precisa te prender fisicamente. Ele te prende financeiramente. Mas essa prisão é opcional. Ela é mantida por decisões repetidas. Parcelamentos. Juros. Consumo emocional. Falta de reserva. Falta de investimento. O dinheiro começa a trabalhar para você quando você suporta ser diferente. Quando você suporta parecer atrasado enquanto constrói algo maior. Quando você aceita dizer não agora para dizer sim para sempre depois.